Olá, vamos dar início à nossa primeira aula do nosso segundo módulo aí do nosso curso básico de teologia. Deixa eu colocar minha imagem aqui. Aí, sejam todos bem-vindos. Esse segundo módulo nós vamos falar da era patriarcal, né, onde começa ali em Abraão e vai até Moisés, uma era ali passada de pai para filho, né? Deus faz uma promessa primeiramente a Abraão e vai, né, passando essa promessa aí para seu filho Isaac, para Jacó, até chegar aí aos irmãos aí de José, né, filho de Jacó. Mas nós vimos aí na primeira era, né, na era pré-histórica, que Deus criou todas as coisas, criou o homem, né, perfeito, sem pecado, né, criou também a mulher do homem e o propósito era que o homem vivesse, né, em comunhão com Deus. Mas através do pecado de Adão e Eva, houve essa separação entre Deus e o homem, e o plano de Deus é enviar Jesus para restaurar essa comunhão. Então lá em Gênesis 3,15 nós tivemos aí a primeira promessa redentora da vinda do Senhor Jesus, né? O pecado afastou o homem de Deus, né? Deus expulsou o homem do jardim do Éden. E a gente viu aí na era pré-histórica que 1600 anos depois que Deus havia criado todas as coisas, o homem era só corrupção, né? O homem estava completamente corrompido, seu coração. Deus resolve acabar com tudo que ele havia criado, mas ele viu um homem, né, justo, íntegro, correto, que é Noé, e em Noé ele começa tudo novamente, né? E através dos 3 filhos de Noé, ele vai começar tudo de novo. Mas a promessa de Deus, e a gente tem que deixar bem claro desde o começo do nosso curso, é enviar Jesus para restaurar a comunhão entre o homem e Deus que foi quebrada lá no jardim do Éden. E o que nós vamos ver na Bíblia toda é essa história, né? O plano de Deus para restaurar essa comunhão que foi quebrada lá no começo, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Deixa eu colocar o nosso slider aqui. Aí. Então vamos em frente. Esse é o mapa, né, do nosso curso. Tem muita coisa aí para nós vermos. Eu vou passar rapidamente aqui, né, na primeira era, né? E aí aqui a gente viu que a primeira promessa redentora da vinda de Jesus, né, o gráficozinho leva lá em cima até a vinda dele, e 1600 anos depois Deus envia o dilúvio e somente a família de Noé foi salva. E agora através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, né, Deus começa tudo de novo. Deixa eu adiantar aqui. Olha tanta coisa aí que nós vamos estudar, né, neste curso. Aí chegamos na era patriarcal. A cronologia bíblica da era patriarcal, ela vai de Gênesis 11, né, um pouquinho antes ali do 10:32, mais ou menos, até de Gênesis, né, 11, um pouquinho antes do 10:32 ali de Gênesis, até Êxodo 19. A cronologia humana, ela vai de Noé até Moisés. A cronologia histórica da era patriarcal, ela vai do dilúvio até o Monte Sinai. Então, a era patriarcal, 2400 antes de Cristo, de Gênesis 10:32 a Êxodo 19, de Noé a Moisés, do dilúvio ao Monte Sinai, duração 900 anos essa era. As gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé, descendeu, né, toda a humanidade que nós temos hoje. Descendentes de Jafé, né, são os asiáticos, raça amarela. Os descendentes de Cã, né, Egito, africanos, raça negra. E os descendentes de Sem, né, do Oriente, judeus, europeus, raça branca. Por que nós falamos sobre essas descendências? Porque Abraão, ele é descendente de Sem, né? Lá em Gênesis capítulo 11, no versículo 26, vai dizer, né, e viveu Terá, né, 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e Harã. Abraão, ele é descendente de Sem.
Deixa eu só apagar um negócio aqui. Aí. 200 anos depois do dilúvio, Deus chama Abrão, né? E vai fazer algumas promessas a Abrão, né? Em Gênesis 12, versículos 1 ao 3 diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, né, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei, né, uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus encontra Abraão 200 anos depois do dilúvio e faz essa promessa a Abraão. Qual foi a promessa feita a Abraão? No capítulo 13, do 14 ao 18, diz assim, ó: Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora, né, os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então vejamos as promessas feitas a Abraão. A primeira promessa foi uma nação. Mais tarde nós vamos ver que essa nação prometida a Abraão é a nação de Israel. A segunda promessa é essa terra, né, que Deus mostra a Abraão, é a terra de Canaã. E a terceira bênção é uma bênção para todos os povos. Gálatas 4, capítulo 3, versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 16 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrasse daquele que onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, é aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Então Deus, né, faz essas promessas a Abraão, e são 3 promessas, e Deus irá cumprir essas 3 promessas feitas a Abraão. A primeira promessa, a nação de Israel; a segunda promessa, a terra de Canaã; e a terceira bênção para todos os povos. Essa é Jesus, né? Essa promessa chegou, né, até nós, né? Hoje nós somos herdeiros
dessa promessa, porque a promessa de Deus é que ela seria para todos os povos. Agora, a nação somente seria a nação de Israel. No Velho Testamento, a única nação guardada por Deus era a nação de Israel, e depois a terra de Canaã foi uma terra prometida e dada somente para a nação de Israel, né, essa terra. Agora a bênção não, ela é para todos aqueles que hoje acreditam, né, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu para salvar os seus pecados. Este é herdeiro desta promessa, e aí, né, ele se faz possível aí ter essa bênção, que é Jesus. Mais tarde, Deus renova as promessas feitas a Abraão. No capítulo 17, versículos 5 e 8 diz: "E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus." Então Deus agora ele fala a Abraão que Abraão não é mais chamado Abrão, mas sim Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Era muito grande o que Deus havia preparado para Abraão? Muito, né? Era muito grande essa responsabilidade de receber, né, essas 3 promessas. Então, Deus havia confiado em Adão e Eva, e Adão fracassou rapidamente, né? Então, depois Deus confiou em Noé para aquilo, né, que ele esperava de Noé, que era a construção da arca para salvar, né, os animais e a sua família, e Noé foi obediente a Deus. Agora, Abraão, Deus também espera, né, a obediência de Abraão. Deus espera poder confiar em Abraão, né, para receber tamanha responsabilidade. Então Deus ele vai pôr Abraão à prova para ver se realmente Abraão tinha condições, né, de ser este homem a quem Deus confiaria, né, essas promessas. Então no capítulo 22, do versículo 1 ao 18, Deus põe, né, Abraão à prova. E aí diz assim o texto: "Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, disse-lhes: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, né, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num monte que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou, né, o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele aos servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, né, vamos lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando, né, os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover, né, o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu as mãos e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, né, chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada.
Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu, um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor, chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando o seu único filho, esteja certo que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Deus põe Abraão à prova, e uma grande prova, um único filho a quem Abraão tanto amava, Deus pede que ele o sacrificasse assim. Se nós olharmos um pouquinho antes, no capítulo 18, quando Deus vai fazer uma visita para Abraão e Sara, esposa de Abraão, não podia engravidar, ela não podia ter filho, e promete que ela daria a luz, e ela acha até engraçado, porque eles já eram de uma idade avançada, e Deus faz essa promessa, e no ano seguinte ela dá a luz a Isaac. Então, um filho amado, tanto tempo de espera, e Deus agora pede que Abraão sacrificasse Isaac. Pegou todas as coisas, pegou os 2 servos para levar, eles tinham que levar os preparatórios para o holocausto, lenha, os negócios para preparar o altar. E Isaac, ele já era um menino de uma certa idade, porque ele já sabia o que significava um holocausto, ele sabia o que ia no holocausto. Abraão dá a lenha para ele levar, a brasa, e aí ele diz para Abraão: meu pai, tá tudo preparado para o holocausto, mas está faltando um negócio aqui, cadê o carneiro para a gente oferecer a Deus? E Abraão diz para ele, Deus proverá. E quando chega nesse lugar que Deus mostra para ele no 3º dia, e ele vai só ele e um menino, imagina o que passou pela cabeça de Abraão, Chegou lá, ele amarrou, claro, teve que amarrar o menino, e depois pôs o menino no altar, e ele ia sacrificar mesmo o menino. O que passou na cabeça dele, não tem ideia. Talvez ele possa ter pensado: Deus é tão poderoso, ele pode ressuscitar, o menino depois que eu matar, ou pode me dar tantos outros meninos, mas não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Abraão, em nenhum momento, ele pensou em não obedecer à vontade de Deus. Desde o começo do texto nós vimos que não há nada da parte de Abraão que não seja obediência a Deus. E ele finaliza o texto no versículo 18, dizendo, porque você me obedeceu, todas as famílias serão abençoadas. Pela obediência de Abraão, e com isso ele se tornou conhecido por muitos como o pai da fé, tamanha fé que ele tinha em Deus, tamanha obediência, ele se tornou o responsável pela bênção chegar até nós. Então, Abraão, ele é o grande responsável pela continuidade do plano de Deus em salvar o homem, em restaurar aquela comunhão que foi quebrada lá no jardim do Éden. Então é interessante nós olhar, e a partir de agora nós vamos ver que Abraão, ele não alcança essa bênção, e Deus vai renovar essas promessas feitas a Abraão, que ele seria um pai de muitas nações, que ele herdaria uma nação, uma terra, e essa bênção para todos os povos, e Deus vai renovar essa promessa, a mesma promessa feita a Abraão, ele vai renovar a Isaac, seu filho, e depois vai renovar a Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Deus vai cumprir essa promessa. E aí nós vamos ver que tudo que nós vamos ver na Bíblia a partir de agora fala nessa promessa. Se nós olharmos, por exemplo, quando um pouquinho antes de Jesus vir ao mundo, os judeus eles esperavam ansiosamente o Messias, o Salvador, Este Salvador, este Messias que eles estavam esperando, era essa promessa feita a Abraão, e eles tinham conhecimento
dessa promessa que Deus iria cumprir, né? E Deus cumpriu em Jesus, tá bom? Então ficamos por aqui, né? Essa é a nossa primeira aula da Era Patriarcal. Eu vou estar postando aí o PDF, faça a leitura, acompanhe esse vídeo também com a sua Bíblia, né? Acompanhe as passagens bíblicas para que você mesmo possa analisar, né, o que está sendo dito, o que está escrito na Bíblia, para que você não tenha nenhuma dúvida. Tendo alguma dúvida, é só me chamar aí, tá bom? Estou à disposição de cada um de vocês. Bons estudos e que Deus abençoe a todos.